Salve, salve galera, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra compartilhar com vocês 7 manias muito estranhas minhas como leitor. Eu acho que todo leitor tem as suas particularidades, por isso deixem aqui nos comentários a de vocês também, porque eu vou adorar saber se essas manias são só minhas ou se alguém compartilha delas. E a primeira delas é a seguinte: eu não leio a orelha do livro por medo de pegar spoiler da história. No mês passado, por exemplo, eu comecei a ler O Sol Também é uma Estrela, e aí o que aconteceu? Eu não sabia quem eram os personagens, eu não sabia nada do que ia acontecer na história, tipo, eu comecei totalmente perdido. Por quê? Porque eu não queria ler a sinopse e nem a orelha por medo de pegar spoiler. Então essa mania estranha minha faz com que talvez eu tenha um início de leitura diferente de todo mundo, e eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo é um pouco frustrante, porque eu tenho esse toque de não ler a sinopse. A segunda mania mais estranha que eu tenho é a seguinte: eu fico lendo o quê? Os diálogos e a história em voz alta. Muitas vezes quando eu tô sozinho em casa, eu começo a interpretar o que eu tô lendo. Aí eu faço uma voz diferente para um personagem, faço uma voz diferente para outro personagem. Eu faço o meu próprio audiobook às vezes. E eu acho que essa mania é uma mania que muitos de vocês também têm. Então, não venham me dizer que vocês não fazem essa coisa de ler e interpretar o que vocês estão lendo, porque eu faço muito disso. Acho que você pode ter feito um favor pra mim. Talvez até fosse sua intenção. Claire enxergava o próprio reflexo nos olhos estranhos dele. As íris tão escuras que quase se confundiam com as pupilas. Eu estava dependente demais do legado e da proteção de nosso pai, de Jace. Eu precisava me sustentar por conta própria. Algumas vezes é necessário perder tudo para se ganhar de novo, e a reconquista é mais doce sobre a dor da perda. Sozinho, reuni os crepusculares, sozinho criei aliança, sozinho tomei institutos de Buenos Aires, Bangkok e Los Angeles, sozinho você matou pessoas e destruiu famílias, emendou ela. Como vocês bem sabem, eu sou uma pessoa que lê muitas séries, é muito difícil eu ler livros únicos, então eu tô sempre lendo duologias, trilogias ou séries de mais de 5, 6 livros, e isso faz com que eu crie uma mania, isso fez com que eu criasse uma mania muito estranha, que na verdade não é tão estranha assim, mas que talvez alguns de vocês não façam, que é o seguinte: sempre que eu termino o primeiro livro de uma série, eu vou lá pesquisar tudo sobre essa história, tipo assim, eu vou procurar fanarts, eu vou procurar como se pronuncia o nome dos lugares, dos personagens, inclusive com o Trono de Vidro foi assim, mas a partir do terceiro livro que eu fiz isso, porque eu demorei 3 anos pra aprender a pronunciar o nome dos personagens, e aí eu fico pronunciando hoje em dia quando eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre a série, porque eu preciso pronunciar muito certinho. Aí eu começo a separar o nome dos personagens por sílabas, por exemplo assim, Selena. Aí eu tenho que falar tipo muito certinho, porque senão eu tenho toque de achar que eu tô falando errado porque eu aprendi, então eu tenho que falar certo. Outra coisa também é o nome dos lugares onde a história se passa. Eu tenho muita mania de ficar repetindo, depois eu vou procurar mapas e mais coisas sobre a história, tipo Wendling. Trono de Vidro é um exemplo muito claro disso. Por quê? Porque a Sarah J. Maas acabou criando uma própria forma de pronunciar o nome dos personagens, tanto é que os americanos nem sabem pronunciar direito. Selena Sardothian, Aelin Ash River Galathinius, Dorian Havliard, Kael Westfall. Eu não sei se essa quarta mania a gente poderia considerar ela como algo muito estranho, porque muitas pessoas fazem, mas eu acho que eu acabei extrapolando um pouquinho o limite dessa mania, que é o seguinte: sempre que eu viro fã de uma série ou trilogia, ou de algum personagem, ou de algum livro, eu tento indicar para o máximo de pessoas que eu consigo, e quando eu faço isso é tipo de uma forma muito exagerada, como por exemplo, Trono de Vidro. Eu não paro de falar da série, eu já falei várias vezes, em quase todos os vídeos, assim, tipo 80% dos vídeos aqui do canal, eu cito Trono de Vidro, e vocês já me conhecem como embaixador de Sarah J. Maas aqui no Brasil, mas eu fico muito feliz com isso. Porém, eu sei que é uma mania muito chata, muito estranha, e as pessoas já estão enjoadas de me ouvirem falar sobre essa série, sobre os personagens, mas eu não consigo perder essa mania estranha que eu tenho de ficar falando sobre a série. Não desistam de mim. A próxima mania que eu tenho é uma mania muito consumista, então eu não recomendo ninguém a ter ela, que é a seguinte: sempre que eu gosto de uma série ou trilogia, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar edições além da brasileira. Eu tenho isso com Trono de Vidro. Olha só, falei mais uma vez a palavra que não era pra eu ter falado no vídeo. Cassandra Clare com os Instrumentos Mortais. Eu tenho várias edições aqui na minha estante. Eu tenho uma edição assim muito bonita que vocês estão vendo aqui atrás, que é uma edição maravilhosa mesmo, com as capas lindonas. Eu também tenho alguns livros avulsos. Maradaia, eu também tenho o terceiro livro na edição americana e na edição brasileira. Leonardo é uma pessoa que não tem controle e tem mais livros de Trono de Vidro que eu pretendo comprar, por exemplo. Mas enfim, vocês estão vendo como essa minha mania estranha com
consumista é uma coisa chata, e eu acho que muitos de vocês também têm isso, principalmente quem é muito fã de Harry Potter, porque fã de Harry Potter, gente, tudo que é box que lança, vai lá e compra. Só que eu não consigo, por quê? Porque eu não tenho espaço ali, mas na parte de Harry Potter, nas outras eu tenho. Então, enquanto eu tiver espaço, vou comprando. Agora a gente chegou em uma mania assim que todo leitor tem, que é o quê? Marcar as frases de um livro, as citações, as coisas que acha mais interessantes com post-its, mas é claro que eu extrapolei isso também. E aí depois que eu termino o livro, eu vou revisar essas citações e aí eu vejo que elas não eram tão interessantes quanto eu achava que elas eram interessantes. Por quê? Porque mais uma vez eu consegui extrapolar os limites de marcações. Se vocês pegarem os meus livros aqui na estante, vocês vão ver que eles estão cheios, porque assim, eu sou doido dos post-its. A última mania, mas não menos importante, é a que eu mais odeio em mim, que é o quê? Contar o número de páginas que um capítulo tem, porque eu não consigo fazer nada enquanto eu não terminar o capítulo. Um exemplo muito claro disso são os livros da Cassandra Clare, que tem o quê? Mais de 30, 40 páginas um capítulo, e a gente sabe que a gente tem necessidades, que a gente tem coisas pra fazer, mas enquanto eu não terminar aquelas 40 páginas do capítulo 1, por exemplo, eu não consigo fazer mais nada. Parece que tem alguma coisa que me diz assim, se você não terminar esse capítulo, você vai esquecer tudo o que você leu, e depois você vai ter que reler ele. Então é sempre essa mania muito feia de contar o número de páginas de um capítulo, começar a ler ele e não conseguir fazer mais nada enquanto não terminar. Eu sou guerreiro, né? Gente, por hoje é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim, sobre essas minhas manias como leitor. Eu acho que muitos de vocês também têm essas manias. Então deixem aqui nos comentários, porque como eu disse, eu vou adorar saber essas manias de vocês e ver que eu não tô tão sozinho no mundo assim. Não esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, de compartilhar com os amigos que também têm manias estranhas. E por hoje é isso. Tchau!